É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Renato Janine Ribeiro, que é filósofo, ex-ministro da Educação, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e autor do livro A Política Como Ela É, Diálogos com Alberto Carlos Almeida, que é cientista político e jornalista. Renato Janine, boa noite. Boa noite, prazer estar com você, Denise. É uma satisfação e vamos falar do livro no momento que a política anda tão conturbada, não é? A polarização que divide não só os políticos, mas a sociedade brasileira e uma polarização que se fundamenta muito em fake news, né? Que ela é sustentada por isso. Então, o seu livro trata da política como ela é, traçando aí um panorama mais amplo entre os sistemas de governo e tudo mais. Só que a fake news entrou para ser um novo componente, não é? O que nós quisemos, Alberto e eu, foi o seguinte: as pessoas leem jornal, veem programas de TV como o seu, e elas ouvem um monte de fatos que às vezes não entendem o que são. Discute-se presidencialismo e parlamentarismo. O que é? Voto distrital, voto proporcional, o que é? Três poderes, executivo, legislativo, judiciário. Então, existe um beabá da política, é importante as pessoas saberem, senão elas vão ter uma visão muito tosca, uma visão que, primeiro, favorece leituras muito apressadas e preconceituosas, e, segundo, deixa todas elas muito suscetíveis a fake news. É uma coisa que eu acho curiosa, é o seguinte: quando uma pessoa te diz que todos os políticos são ruins, essa pessoa tem um talento genial para escolher o pior. Ela não vai escolher um médio, um neutro, ela vai escolher o pior. Então, por quê? Porque ela não vai atrás, não procura saber o que esse político fez, o que ele está propondo. Então, o objetivo é esse. Agora, numa era de fake news, fica mais difícil, fica mais importante a gente dizer como é a política. Veja, a gente viu as notícias do Rio Grande do Sul, né? Está terrível tudo isso. E aí tem pessoas que dizem, mas temos que tirar os políticos e fazer sem eles. São os políticos que podem resolver isso. São eles que são eleitos, são eles que podem mexer com o orçamento, são eles que podem liderar a população. E tem obrigação, inclusive, de coordenar, né? Tem obrigação. Então, a solução não é menos política, é mais política e melhor política, né? Agora, é muito difícil furar essa bolha de polarização que nós temos e de fake news, porque muita gente simplesmente se recusa a conversar sobre política de uma forma teórica, de uma forma isenta, em que não te veja como portador da defesa de algum partido, de algum candidato, de alguma ideologia, não é? Eu acho o seguinte: para ter diálogo, a gente tem que ter certos pontos em comum. Então, a gente tem que concordar sobre os fatos. O sol nasce de manhã, o dia está quente, o dia está frio, o país chama Brasil, quem ganhou as eleições, enfim, essas coisas a gente tem que ter um acordo sobre alguns fatos e sobre alguns valores. Por exemplo, é errado matar, é errado mentir, é errado roubar. Então, se a gente tem esse acordo sobre valores, a gente pode discordar sobre muita coisa e enriquecer-se, inclusive, discutindo, né? Sem dúvida alguma, acho que ajudaria. Inclusive, há uma grande preocupação com essa polarização pela dificuldade de você ver surgir novas lideranças no país, né? Muita gente gostaria de ter uma outra alternativa, mas acaba votando nos mesmos, e eu vejo essa situação podendo se repetir também nas eleições municipais, porque tem medo que o que julga pior vença. Sim, então, fica naquela votação viciada, não é? Por outro lado, o Brasil tem uma crença muito grande no sangue novo, às vezes exagerada. Por exemplo, faz tempo que eu decidi o seguinte: para deputado eu voto em deputado que eu sei que é bom. Eu prefiro votar em deputados que estão lá faz tempo, fazendo trabalho bom, do que ficar cada vez, quem é novo, quem é interessante. Veja, tem até gente que vai votar no quê? Big Brother aconteceu até que não era ruim, o deputado Big Brother que foi eleito. Mas tem nomes assim, eu lembro um guarda de trânsito que ficou muito famoso em São Paulo, porque ele atravessava as pessoas na rua Xavier de Toledo. Cara simpático, legal, mas o que ele tem a fazer com a política? O que ele está trazendo? Então, as pessoas têm que perguntar o que a pessoa está propondo, o que ela fez, como que é. Não é só porque a pessoa tem algum tipo de charme, algum tipo de comunicação boa. Agora, no caso de deputado e de vereador, a gente vê isso. Agora, nos cargos de comando, está mais difícil vencer essa popularização e surgir a conhecida terceira via, não é? Mas a terceira via tem que lutar para existir. Quer dizer, não dá também para ela ficar reclamando, olha, existe PT, existe o Bolsonaro e tem que haver um espaço para nós. Eles teriam que lutar. Veja, teve gente que era contra o PT e depois se aliou. Por exemplo, o vice-presidente Alckmin, que sempre foi contra o PT, a ex-senadora, agora ministra, Simone Tebet. Então, as pessoas se agrupam de alguma forma.
Mas o fato é que ficou-se muito na palavra alta. Há uma coisa que acontece no Brasil, você tem um grupo mais de elite que ainda não se acostumou muito a fazer campanha política, a fazer política. Eles acham que eles merecem um cargo, merecem uma posição. E tem que lutar, tem que, como chama, gastar a sola de sapato, tem que ir para a periferia, tem que fazer propostas. Isso que faz na política, né? Agora, qual a perspectiva que o senhor vê para a política nas condições atuais que nós temos no Brasil? Aliás, que não é só no Brasil, né? Nós podemos ter a eleição de Trump nos Estados Unidos, ele estimulou a invasão do Capitólio, ele foi contra o resultado das eleições e ele pode voltar a presidir, que seria a maior democracia do mundo. Vai ser um desastre se isso acontecer, porque independentemente de... Veja, no nosso livro a gente não toma posição direita ou esquerda, são posições legítimas. O problema do Trump não é ele ser de direita, o problema do Trump é ele ser golpista, ele ser mentiroso, ele ter uma série de falhas muito grandes que fizeram que o partido dele fosse praticamente anexado por algo que é contra a democracia. Essa tentativa que ele fez de dar o golpe contra a eleição, invasão do Capitólio, tentativa de reverter resultado de votos, tudo isso é horrível, né? E a gente tem outros países em que está acontecendo coisa parecida, né? Há um extremismo que está crescendo e o pior é que é um extremismo muito baseado no ódio, o que, aliás, é do extremismo mesmo, né? Odiar, então, por exemplo, na Europa, o ódio contra estrangeiro, inclusive contra brasileiro, em alguns casos. Mais contra árabe, mais contra negro, mas em alguns lugares, próprio Portugal, você tem um certo ódio contra brasileiro. Isso é muito ruim, porque isso não leva a lugar nenhum. Inclusive nos Estados Unidos isso tem um peso na escolha para presidente agora nas próximas eleições. Você tem pessoas que se armam como milicianos para caçar, por exemplo, imigrante ilegal. Isso é um absurdo. Quer dizer, não pode fazer, porque é violência. Se o imigrante é ilegal, tem que ser tratado com justiça. E além disso, esses países ricos, eles precisam de imigrante, porque eles não têm uma mão de obra suficiente, sobretudo para trabalho mais braçal, né? Agora, o senhor vê condições de a política voltar para uma situação de normalidade, em que se possa discutir política sem que você seja visto como uma pessoa tendenciosa, que não está querendo fazer uma avaliação clara mesmo da situação? Denise, eu acredito nisso, senão eu não pregaria a importância da política, embora eu mesmo não seja político. Mas eu acredito porque você tem momentos muito ruins e momentos muito bons. Você veja, de 85 para cá caiu a ditadura do Brasil, caiu um monte de ditadura de direita, pró-americana na América Latina, caíram as ditaduras comunistas no leste europeu, da União Soviética, e o mundo se tornou mais democrático. Aí de uns 10 anos para cá, 10, 15 anos para cá, a gente teve esse retrocesso. Mas eu penso que a gente vai conseguir voltar. Precisa, para isso, várias coisas. Uma delas, inclusive, é melhorar o nível de vida das pessoas. Porque quando as pessoas têm carência de dinheiro, carência de bens, elas ficam muito irritadas. E isso favorece o ódio. A pregação de ódio é mais forte quando você sente que não tem futuro. No fundo, a questão toda é o seguinte: você tem futuro ou não? Veja o caso de Israel e palestinos. Os palestinos foram privados de futuro. Então, quando uma pessoa não tem futuro, ela fica numa situação péssima, né? Então, e fica mais sujeita a um discurso populista. Um discurso, inclusive, agressivo. Há um filme interessante, Paraíso Agora, um filme palestino, que mostra justamente um rapaz que está querendo se tornar terrorista, explodir-se. Por que um rapaz de 20 anos vai morrer? Só porque não tem futuro nenhum nesse mundo. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. É a questão da desesperança. Agora, isso não pode também, na medida que se apresente resultados na política, o político se transformar num ídolo. Né? Naquela questão de fanatismo que a gente percebe que tem em muitos casos e que colabora para essa polarização. Com certeza. Bom, enfim, a gente tem que construir uma racionalidade, mas isso não é fácil. Porque a política é feita muito de emoção, muito de paixão. A vida tem muita emoção e paixão, né? Então você tem que ser capaz, às vezes, de baixar um pouco a temperatura, né? Exatamente. Agora, no caso da política, acaba mexendo com todo o potencial de desenvolvimento do país, do que se espera em termos de melhoria de qualidade de vida. Eu acho que é muito importante a discussão como proposta exatamente nesse livro, né? A política como ela é, os diálogos que tratam exatamente dessas condições, né? Eu e Alberto não concordamos em tudo. Há vários momentos de discordância, porque a formação dele é de cientista político, mais acostumado a fazer campanhas, e a minha formação é mais de filosofia e de história. Mas nós dois estamos muito preocupados com a realidade, com a coisa como ela é. E, sobretudo, com essa ideia de fazer a pessoa leiga, né, o cidadão, entender melhor do que se trata nisso tudo.
Exatamente, a discordância é até importante porque ela permite que você chegue à sua própria conclusão, claro, não é? Claro. Você aperfeiçoe isso. Eu agradeço muito a participação do Renato Giannini, como eu disse, filósofo, ex-ministro da Educação, presidente da SBPC e autor do livro A Política Como Ela É, diálogos aí sobre política para quem quer ter mais informação, entender melhor a política. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, Denise, muito obrigado a todos vocês. Com vocês.